No meio das montanhas dos Pirineus, entre a França e a Espanha, existe um minúsculo país equiparado em extensão territorial a 1/3 da cidade de São Paulo, e tem menos de 80 mil habitantes. Por mais que seja pequena, essa nação é muito rica e recebe mais de 10 milhões de turistas todo ano, o que é o dobro do Brasil, por exemplo. Também é onde muitos milionários europeus criam offshores para fugir dos altos impostos sobre seu patrimônio. Estamos falando de Andorra. Este pequeno e desconhecido país é um grande paraíso fiscal da Europa e ele vai te surpreender muito ao longo deste vídeo. Existe uma lenda de que Andorra foi fundada pelo imperador Carlos Magno no século VIII, porém os primeiros registros datam do século IX, onde a região era um feudo dos Condes de Urgel, uma comarca da província de Lérida, na Catalunha, Espanha. Por isso, o idioma oficial por lá é o catalão, sendo o único país do mundo que tem essa língua como principal, mas também usam o espanhol e o francês como secundárias. No século XIII, Andorra passou a ser governada conjuntamente pelo bispo de Urgel e pelo conde de Foix, que depois se tornou o rei da França. Essa forma de governo chama-se coprincipado, onde uma nação é governada por dois príncipes. Essa situação se mantém até hoje em Andorra, onde o bispo de Urgel, João Henrique Vives Cecília, e o presidente da França, Emmanuel Macron, são os chefes de estado do país. Porém, desde 1993, os copríncipes têm funções simbólicas ilimitadas, pois neste ano, o país ganhou uma constituição própria, se tornando uma nação soberana, onde o poder executivo é exercido por um primeiro-ministro eleito pelo Conselho Geral, o Parlamento Andorrano, que atualmente é Xavier Espot Zamora. Antes, Andorra era um território que vivia da agricultura e da pecuária. Porém, no século XX, graças à sua beleza natural, o país começou a se abrir para o turismo, que hoje é o principal motor da economia de Andorra. A população de Andorra cabe no Maracanã. É o sexto menor país da Europa, com apenas 482 km², cabendo 3 Andorras dentro da cidade de São Paulo, para termos uma noção. No entanto, eles recebem todo ano aproximadamente 10 milhões de turistas. Para efeito de comparação, o Brasil recebe 5 milhões de visitantes por ano, às vezes até menos. Andorra é 18 mil vezes menor que o Brasil, e eles são um dos únicos países no mundo que não tem aeroporto. Então as pessoas precisam ir de carro ou ônibus saindo de Barcelona, na Espanha, ou de Toulouse, na França. Ambas as rotas levam cerca de 3 horas. Os turistas vão ao país geralmente no inverno para esquiar nas montanhas dos Pirineus, que ficam cobertas por neve. Os visitantes podem usufruir de 300 km de pistas de esqui para todos os níveis e modalidades, além do snowshoeing e os parques de neve. Em épocas mais quentes, os turistas aproveitam a bela natureza e as montanhas para escalar, fazer caminhadas, pescar, ciclismo e até rafting. O país também possui um vasto patrimônio histórico e cultural, que atrai os visitantes para os museus, monumentos, igrejas antigas e festivais. Alguns dos pontos mais visitados são o Museu da Miniatura, Museu do Tabaco, Casa de Laval, Castelo de São Vicente de Alencar, Igreja de São Clement de Pau e a Igreja de Santa Coloma. Algumas festas famosas são Carnaval, Festa da Flor e Festa do Fogo. Andorra também é um grande centro comercial devido aos seus baixos impostos. As pessoas dos países vizinhos vão lá para fazer compras nas lojas duty free. É possível comprar eletrônicos como TV e iPhones mais baratos que nos outros países da Europa, assim como perfumes, roupas e acessórios. O país é frequentemente chamado de Paraguai da Europa, mas o mercado que atrai ainda mais os compradores é o de cigarros e bebidas alcoólicas, devido à política favorável em relação aos impostos desses produtos. Então, é comum andar por Andorra e ver lojas com muita propaganda desses produtos ofertando em larga escala, coisa que aqui no Brasil, por exemplo, é proibido. As pessoas compram e levam para seus países, em especial a França, onde a taxa de fumantes é bem alta. Porém, há um limite para a compra e importação desses produtos, e caso seja ultrapassado, os impostos alfandegários serão cobrados. A economia do país é uma das mais prósperas do mundo, ainda mais se levarmos em consideração o seu tamanho. Apesar do euro ser a moeda oficial, Andorra não faz parte da União Europeia, o que lhe confere o benefício de não ter que seguir as mesmas regras fiscais dos membros da União, mas mantendo os acordos especiais com eles. A renda per capita dos moradores é de quase 40 mil dólares, uma das mais altas da Europa, superando em seus países vizinhos, França e Espanha, também ficando à frente de Itália e Portugal. Andorra tem um alto nível de desenvolvimento humano, com uma expectativa de vida de 82 anos e uma taxa de alfabetização de 100%. Um sistema educacional trilingüe, saúde pública de qualidade e também é um dos países mais seguros do mundo, com uma taxa de criminalidade quase nula. Por mais que a maior parte do PIB venha do turismo e comércio, nem só disso vive Andorra.
Outro pilar da economia são as atividades financeiras do país, que oferecem vantagens fiscais para residentes e investidores, cobrando impostos muito baixos sobre a renda e patrimônio das pessoas. Em alguns casos, o imposto é zero. Andorra tem um setor financeiro diversificado e moderno, que inclui bancos, seguradoras, gestoras de fundo e empresas de auditoria. Essas instituições oferecem serviços de banca pessoal, corporativa e privada, além de muitos produtos de investimento, poupança e financiamento. Tudo isso atrai milionários de toda a Europa e até mesmo de todo o mundo. São empresários, herdeiros e até youtubers que encontram em Andorra uma oportunidade de pagar menos impostos sobre o seu capital, tendo em vista que outros países europeus cobram geralmente de 20% a 40% de impostos, e em Andorra o máximo que eles vão pagar é 10%. Essa, entre outras características, fazem com que o país seja considerado um paraíso fiscal, que é quando uma jurisdição, geralmente um país ou território, oferece vantagens fiscais significativas, como baixas taxas de impostos para indivíduos e empresas que desejam evitar ou minimizar a tributação em seus países de origem. Outras características que fazem com que uma nação seja considerada um paraíso fiscal são o sigilo financeiro, onde todas as transações e informações são mantidas em sigilo e não compartilhadas com autoridades fiscais estrangeiras, regulamentações flexíveis que facilitam a criação de empresas e fundos de investimento, e estabilidade política e jurídica que proporciona segurança aos investidores e detentores das contas. Uma conta ou empresa aberta nesses paraísos fiscais por estrangeiros são conhecidas como offshores, e para criar uma residência fiscal e ter uma offshore em Andorra é muito simples. Basta pagar uma fiança de $15 mil que serão devolvidos se a pessoa sair do país e permanecer lá por 183 dias. Tendo isso, já pode iniciar suas operações financeiras por lá. Outros famosos exemplos desses paraísos são as Ilhas Caimã, Bermudas, Panamá, Luxemburgo, Mônaco e até Suíça já foi considerada há um tempo atrás. Porém, ela implementou diversas mudanças em suas políticas fiscais e de transparência nas últimas décadas. Curiosamente, os paraísos fiscais geralmente também são paraísos naturais, com belíssimas paisagens dignas de umas boas férias. Quando ouvimos falar nesses termos de paraísos fiscais e offshores, geralmente remete a algo ruim e criminoso, como lavagem de dinheiro, assim como no famoso caso Panama Papers, um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro e evasão fiscal da história, que envolveram a divulgação de milhões de documentos confidenciais de uma empresa de serviços jurídicos sediadas no Panamá, a Mossack Fonseca. Esses documentos revelaram como políticos, celebridades e empresários usavam paraísos fiscais para ocultar ativos e evadir impostos em seus países de origem. Pessoas famosas como Vladimir Putin, Xi Jinping e Lionel Messi foram citados nesse escândalo. Inclusive, o Messi possui um restaurante em Andorra muito visitado chamado Rincha. Porém, apesar de alguns usarem para as práticas criminosas, ter uma offshore em paraísos fiscais não é ilegal. No Brasil, por exemplo, se você declarar offshore no imposto de renda, está tudo certo. Até o ex-ministro Paulo Guedes já teve uma e na época gerou muita repercussão. Tudo vai da forma e para que fim você usa. A questão é mais ética e moral do que sobre legalidade, pois até empresas gigantes mundialmente conhecidas como a Nike utilizam paraísos fiscais para minimizar os impactos tributários. A Nike foi mencionada no caso Paradise Papers transferir lucros e propriedade intelectual para uma subsidiária em Bermudas. Quando questionada sobre isso, a empresa afirmou que estava tudo dentro das leis. Outra empresa que fez algo parecido foi a Amazon, que transferiu lucros para Luxemburgo e outros lugares com impostos favoráveis. Apple, Google e Facebook também já foram alvo de críticas por usar paraísos fiscais nos seus planejamentos tributários, pois ao mandar o capital para outro lugar, a empresa deixa de pagar o imposto no seu país sede, o que teoricamente resulta em menos dinheiro para o serviço público da população. No caso, os únicos que não têm acesso a essa opção de pagar menos tributos somos nós, meros mortais da classe trabalhadora, que não temos escolha e precisamos nos acostumar com os altos impostos do nosso país. Por isso, se formam tantas críticas a respeito desse assunto. Porém, será que o problema está nos paraísos fiscais ou no país sede da empresa que não investe em regulamentações menos restritivas e diminuição da carga tributária? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Deixa ela aí nos comentários. Nesse contexto, Andorra não é só um belo lugar para se viver, com suas lindas paisagens, segurança e qualidade de vida, mas também é um país ideal para que viva o seu negócio e o seu patrimônio. Muito obrigado por assistir até aqui, e se você quer saber como Luanda, a capital da Angola, se tornou uma das cidades mais caras do mundo para morar, clica neste outro vídeo. No mais é isso, forte abraço.